nosso compromisso é com a Palavra de Deus. Aqui você ouve louvores, mensagens, a verdade do Evangelho. A sua melhor companhia está no ar. Começa agora o programa Palavra e Música, na apresentação do ancião Carlos Inácio, trazendo para você uma reflexão da palavra amiga, mensagens bíblicas, uma palavra amiga para o seu coração. Momento de paz, amor e fé. Vamos ter um encontro com Deus. Está no ar o programa Palavra e Música, aqui na TV Sinec, com Carlos Inácio. www.tvsinec.com.br. Bom dia, prezados irmãos e amigos, ou boa tarde ou boa noite, onde estiver passando esse programa. Que Deus esteja com cada um e nos dê a inteligência para pregar essa mensagem e que os ouvidos dos senhores estejam atentos para ouvi-la. E que juntos, pela misericórdia de Deus, possamos pôr em prática para a honra e glória do nosso Deus. Só através do Espírito de Deus é que conseguimos entender. Diz ele, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Às vezes tem algumas pessoas que ainda têm dúvida com respeito ao Espírito de Deus. Não importa de que forma ele seja. O importante é que eu acredite no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Não como três Deus, Deus único, mas que Deus se divide em quantas partes ele quiser. E outra, não é obrigado eu ver Deus pessoalmente. Eu tenho a minha função de acreditar que ele existe. De ver ele pessoalmente, esse é um outro privilégio que ele pode nos dar, a mim, a você ou qualquer um. Assim é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele não é preciso eu ver o Espírito, mas eu sentir que ele está em mim e você sentir que ele está em você. Como o inimigo tem poder de estar se transformando, às vezes, em próprios ministros, Deus se transforma o seu filho em qualquer ministro que ele queira. Então devemos pensar um pouco antes de falarmos com respeito ao Espírito de Deus, porque aos poucos nós vamos se afastando. Porque você mexer com o Inácio é uma coisa, você mexer com o Espírito de Deus é completamente diferente. Xinga o Inácio, fala o que você quiser, menos quanto ao Espírito de Deus. Peça orientação a Deus e pense sempre no Deuteronômio 29, 29, que as coisas reveladas é para mim, para você, para todos nós conhecimento. Mas as que não são, essa é para o mistério de Deus, essa é para o próprio Deus. Então não vamos entrar no campo de Deus, vamos entrar naquilo do qual nós podemos entender que Ele faz de mim o que Ele bem quiser entender e de você, de quem Ele quiser. Tá bom? Deus abençoe e nós vamos ouvir o Pai Nosso. Heavenly Father, bless us now. At the cross of Christ we bow. Take our guilt and grief away. Hear and heal us now, we pray. Now, O Lord, this very hour, send thy grace and show thy power, while we rest upon thy word.
sin. Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. Amém. Muito importante ouvirmos hinos assim sacros. Nós queremos agradecer de coração aos irmãos de Paulínia pela recepção que foi nos dada lá na igreja, parece-me Serra Azul, uma coisa assim, né? Lá de João Aranha, né? Para aquele lado de lá. A igrejinha bem aconchegante, a igreja que nos recebeu com muito amor, com muito carinho, demonstraram aquele amor que o verdadeiro cristão deve ter, na pessoa do nosso irmão Daniel e as demais pessoas, né? Porque alguns nomes a gente pode falhar e assim seria injusto. Mas queremos agradecer por tudo que foi feito pelo o grupo Palavra e Música. O grupo ficou muito encantado, gostou muito, amou muito aos irmãos. Estivemos lá no parque, maravilhoso, vendo aquelas águas gostosas, de fazer ali passar um dia todinho naquele parque, muito gostoso. Deus abençoe o irmão Daniel e os demais irmãos Éder, né? E demais irmãos que a gente vai foge o nome dessas pessoas, né? A secretária, no qual nos atendeu com muito amor, carinho, a esposa do nosso irmão também Daniel e demais, né? Me desculpa eu não falar o nome de todos, que não consegui falar o nome, lembrar o nome de todos, né? Mas que Deus abençoe a todos vocês e que vocês cresçam cada vez mais nessa fé em Cristo Jesus e que logo Ele vai voltar e possamos juntos viver uma vida eterna com Jesus. Aí nunca mais existirá separação, eternamente. E nunca ficar velho, cabelos grisalhos, sim, o tempo vai fazendo, né? Mas o rosto, a fisionomia, vamos conservar ela pela misericórdia de Deus como jovem, né? Aquele nasce jovem, como você jovem, assim por diante. Deus abençoe a cada um e vamos ouvir os hinos com o quarteto Revive. É isso? Revive. Azul, belas mansões se aguardam, lar feliz que pela fé já posso ver, onde reina eternal alegria, descanso enfim.
Querido e glorioso Pai que está nos céus, mais uma vez, humildemente aqui estamos para te pedir a tua orientação, teu poder, tua graça, tua misericórdia.
sobre cada um de nós. Dá-nos uma porção dobrada, Teu Santo Espírito, para que aquilo que falarmos não seja nosso, mas unicamente de Jesus. E possamos realmente concentrar nos nossos pensamentos na Tua palavra e pôr em prática para a Tua honra e para a Tua glória. Perdoa mais uma vez os nossos pecados, aceita com coragem Teus filhos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, mais uma vez, aos irmãos e amigos. Que alegria. Primeiro sermão do ano, né? E nós vamos falar justo daquilo do qual acreditamos. Todo mundo sabe que eu sou adventista do sétimo dia. Acredito tanto na Bíblia Sagrada quanto no dom profético dessa igreja. Apesar de muitos ser contra, a vez está entre nosso meio. São pessoas que nunca deveriam estar dentro da igreja, mas eles estão porque está dentro da profecia, cresce o trigo e o joio. E muitos não acreditam no dom profético, mas naquele dia é que vão responder diante de Deus a oportunidade que teve, às vezes, a vida inteira. Nasceu, criou, ficou velho, morreu e não deu credo realmente o dom profético. Tudo isso será, ou melhor, está tudo escrito nos livros, né? Naquele dia será o julgamento de vida ou morte. A oportunidade vai aparecer lá. Quantas oportunidades você teve de dar crédito àquilo que Deus diz lá em Isaías 8:20, a lei é o testemunho, se eles não falarem de acordo com essas palavras, jamais verão a Jesus. É por isso que Jesus disse em Mateus: eu nunca vos conheci, afastai de mim, vós que praticai a iniquidade. Então, quer dizer, são oportunidades que eu e você nunca devemos perder e nunca devemos questionar. É mesmo que, mais uma vez repetindo, com respeito ao Espírito de Deus, tenha cuidado, pare e pense, não vá pelo que os outros falam, mas vá por aquilo que a sua consciência lhe disser diante de Deus. É isto, está escrito, tá. Nunca procure ser um intérprete da palavra de Deus, mas procure sempre ser um observador daquilo que Deus está esclarecendo. A Bíblia não precisa de intérprete, nem de mim, nem de você, nem de pastor, nem doutor, que seja lá qual for. Ela não precisa de intérprete. O próprio intérprete é o próprio Deus que já dá o esclarecimento. E às vezes muitos querem interpretar a Bíblia da maneira que eles acham que devem interpretar, e principalmente, às vezes, com respeito até ao Espírito Santo. E às vezes das divisões na igreja por causa dessas coisas assim. Nós nunca devemos questionar o que a Bíblia fala. Quando a Bíblia diz, ó, você vai ser fulminado, você vai. Se ela disser, não, depende, se você se arrepender, não vai ser. Então, se você se arrependeu, não vai. Mas se você continuar na mesma tese de estar realmente contra, você pode sair mal uma hora, né? Não pense que Deus, ele é amor, mas ele é justiça, né? Aquilo que ele passa para mim, passa para você também as oportunidades. Eu estudo aqui, nós vamos falar justo com respeito à palavra de Deus, e a ordem dada por Cristo é: ide e pregai. Marcos 16:15. Nós distribuindo o livro, não me lembro qual foi o livro, que é livros, do qual sempre todo ano distribuindo. Estava eu e o nosso irmão, a minha dupla era eu, irmão Sérgio Catelli, nossa igreja de Vila Carrão, e saímos distribuindo, e ali eu passei num centro espírita, e aquele centro espírita estava aberto. Aí eu digo, eu vou entrar. Aí o Sérgio disse, mas você vai entrar? Aí eu digo, sim, ó, a Bíblia decide, não diz aonde. E Sérgio diz aonde, eu vou. E entrei lá no centro espírita, e estava lá o chefe, né? Terreiro lá, não sei o que é, não entendo bem esse negócio, e nem quero entender, né? Aí peguei e distribuí os 2 livros, um para cada livro, para cada um.
Assim que eu saí, começou aquelas festanças deles, aqueles barulhos e tudo. E a mensagem ficou. Não sou eu que vou converter ninguém. Quem converte é o Espírito Santo. É ele que diz que se a pessoa vai atender ou não. Mas se eu sentir que deveria ir levar a mensagem ali, temos que levar. Ide. Ele não diz o lugar. Quando ele diz a ordem, é ide. E pronto. Esse daí não tem... Tem o começo, ide, mas o fim é só Deus que sabe. Então, enquanto tiver porta aberta para eu e você entrarmos e falar de Jesus, devemos falar da sua palavra, devemos falar, para que o povo não morra inocente, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas quando alguém ouve, que ponha em prática e anuncie. Então, ao nosso dever de anunciar a palavra de Deus. E diz aqui, em 2 Timóteo 4:2, Paulo recomenda que pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Não importa qual a data e qual o horário, não importa. Eu nunca, graças a Deus, nunca tive preguiça de pregar essa mensagem. Certa vez, dentro de um táxi, já ia falando do evangelho para ele, para aquele motorista, e quando chegou em casa era meia-noite, e eu disse, ligue o rapazinho aí, que é o velocímetro, devido não estar correndo, marcando a corrida, ele desligou, e era meia-noite, e a gente ficou falando, continuamos falando, dei vários textos da Bíblia para ele. Sabe que hora ele saiu de lá? De frente da minha casa, 3 horas da madrugada, que eu falei para ele, digo, vai embora antes que a tua esposa te bata. Ele deu risada e levou as mensagens. Eu digo, agora você se vire com sua esposa, que a esposa era de outra dominação. Eu digo, agora se vire lá com a sua esposa. Ele deu risada e foi embora, 3 horas da madrugada. Não tenho sono, não tenho nada quando eu começo a falar da palavra de Deus. Perco a fome, graças a Deus, Deus me dá força e me sustenta. E eu agradeço muito a Deus por Ele me dar essa oportunidade de estar pregando essa mensagem. Não importa a distância. Estamos agora para ir, pela misericórdia de Deus, se tudo correr bem, nosso plano de Deus, para bem longe, lá para o estado de Goiânia, ficar uns 8, 10 dias lá, pregando essa mensagem. E desde já até os irmãos, orem para que tudo corra de acordo à vontade de Deus, e não a minha, mas a vontade de Deus seja prevalecida, e pregamos essa mensagem que devemos pregar. Ser mensageiro de Deus, pregando a sua palavra, é um dos maiores privilégios dado a nós, seres humanos. Há alguns requisitos que precisamos preencher para alcançar sucesso. Em primeiro lugar, precisamos orar muito. Antes de escolher o assunto, devemos pedir a sabedoria do céu. Depois de escolhermos o tema, precisamos estudá-lo muito bem. A maior segurança de nosso destino encontramos na Bíblia Sagrada, a palavra de nosso Deus. A palavra de Deus, ele nos indica o caminho que deve andar, como devemos proceder. Diz Jesus, aquele que está nele, diz João, deve andar como ele andou. Então, se nós devemos andar como Jesus andou, devemos conhecer a vida de Jesus. E existe um livro chamado A Vida de Jesus, da Casa Publicadora Brasileira. Você compra esse livro e leia a vida de Jesus, que você vai aprender muito. Eu aprendi muito, mas muito. Com aquele livro, A Vida de Jesus. Aí você diz, olha, ser cristão não é fácil, mas eu vou fazer tudo para copiar um pouquinho daquilo do qual Jesus nos deu o exemplo. E pede força que Deus vai dar, para que eu e você possamos acompanhar um pouquinho de Jesus. É muito bom mesmo. Essa é a maior segurança que temos, que é de Deus. Os fenícios eram os grandes navegadores da antiguidade, mas quando viajavam,
temia afastar-se da costa, porque temia perder-se. Motivo: não possuíam bússola. A humanidade necessita de uma bússola, de uma orientação segura. Temos nos afastado da costa, estamos em águas perigosas. É necessário um roteiro que nos oriente para um destino feliz. Somente a palavra de Deus nos guia no caminho certo, que nos leva ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Ontem eu estava lá em Paulínia e uma irmã questionando, perguntou para mim, afirmou: eu gostei de como a maneira que vocês conduzem o grupo. Tudo escrito direitinho, a hora certa, tudo, a sequência. Eu esqueci de falar esse texto para ela, né? Mas ela se ouvindo, eu vou falar esse texto. Quando eu entrei na igreja, entrei como primeiro cargo foi como diretor de folhetos. Naquela época tinha vários assim, diretor de folhetos. Eu cuidava e depois passei a ser secretário do trabalho missionário. E veio um pregador nesse dia e ele disse para mim, no púlpito, estava no púlpito: nunca esqueça desse texto. Era novo, não tinha nem um ano, parece, ou tinha um ano na igreja. E ele disse: não esqueça nunca esse texto de Jeremias, né? Agora me foge a memória, mas é em Jeremias, não sei se é 10, não estou bem lembrado, onde diz que ai daquele que faz o trabalho de Deus relaxadamente. Então, eu posso ser relaxado no meu trabalho, mas com respeito às coisas de Deus, eu gosto muito de organizar. Eu fui diretor de trabalho missionário mais de 20 anos, mas eu fazia todo o programa, toda a programação, chegava na primeira comissão da igreja, entregava todo o meu programa do ano inteiro. Quem ia pregar, os assuntos, os hinos, nos horários do trabalho missionário que tinham, que acabaram com o trabalho missionário, infelizmente acabaram com o trabalho missionário da igreja. Não, eu sei por quê, né? Eu sei por quê, mas o inimigo sempre está por trás daquilo que tem êxito nas coisas de Deus, né? Então sempre tinha os 5 minutos do trabalho missionário, todos os sábados tinha, né? E o primeiro sábado era exclusivo de trabalho missionário. Hoje, o diretor de trabalho missionário só serve como figura, porque nem pregar, não prega, porque vem o pastor, vem não sei quem, vem não sei quem. Eles colocam todo mundo menos a pessoa do qual é responsável pelo cargo. Então isso é muito mal, muito mal. Dê oportunidade para que o diretor desenvolva o seu trabalho diante de Deus. Deus disse, usou uma jumenta para repreender Balaão, porque não usa aquele diretor do qual foi escolhido para aquele cargo. Deixa ele falar, é ele que está na responsabilidade. Deus vai dar as palavras para ele ser usado. Não vai pensar em doutor fulano de tal para cobrir aquele leigo do qual Deus deu a oportunidade. E os senhores vão responder no dia do juízo por tudo isso que estão fazendo com a igreja de Deus. Deus está marcando tudo, está tudo marcado. As oportunidades que os senhores estão tirando do leigo, está pregando essa mensagem. Que tem por doutor fulano de tal, porque doutor fulano de tal não vai falar a mensagem que o leigo vai falar. Né? E da vez vem sem inspiração nenhuma, mas ele faz graça para todo mundo rir, e todo mundo gosta de risada e de piada e de outras coisas que às vezes acontecem no púlpito. Mas vão pagar. E você pode ficar cegado de que os anjos anotam tudo e no dia do juízo os senhores vão prestar conta do que estão fazendo com a igreja de Deus. Tá? A palavra de Deus não é brincadeira. E diz aqui, ele ainda disse que se um cego guiar outro cego, os dois cairão no buraco. Mateus 15, 14. Isso está acontecendo.
E muitos vão cair está caindo no buraco e vão cair mais ainda, com as orientações que às vezes vem, que não está de acordo com a vontade de Deus. Eu fico dando uma tristeza na minha, do irmão Inácio, que os senhores nem imaginam. Deus sabe o quanto eu fico triste com certas coisas que às vezes eu de ouvir, né? E que às vezes vejo que se programa de uma forma sem pedir orientação à vez de Deus, porque não é orientação de Deus, sabe mesmo que essa é do homem. De onde poderá vir-nos de onde podemos ver-nos uma orientação segura? Eis o tema que iremos elucidar hoje. Creio na existência de Deus e do universo. Creio que Deus existe e que esse universo foi construído por Ele, feito por Ele. Este mundo não existe por acaso, nem está abandonado. Assim como um relógio não pode existir sem existir um relojoeiro que o fez, o universo, a invisível mão de Deus noteia o destino da humanidade. Esse mundo não veio por acaso. Alguém dá mais ouvido ao homem falar as besteiras que às vezes fala. Vários cientistas falam muita besteira. Tem alguns que estão começando já a se enquadrar na palavra de Deus. Mas uma maioria fala um monte de besteira e que o povo dá mais ouvido porque ele formou nisso. Esquece que quem deu a capacidade para ele desenvolver tudo isso foi o nosso Deus. É Ele. E Deus tira a hora que Ele quiser. Ele pode tirar a capacidade de qualquer um. Pode ser ele, o maior intelectual da história que houve, ele pode tirar. É dele, é Ele que põe. Mas a pessoa, em vez de agradecer a Deus, agradece a Ele mesmo, que é Ele que é o dono do pedaço, que é tudo. Você não é dono de pedaço nenhum. Deus te deu a inteligência, mas para que você saiba usar realmente em benefício de outros e não em benefício próprio, só pensando em você. É claro que passa para você também, mas você deve ter cuidado no que vai falar e principalmente quando mexe na palavra de Deus. Vejamos o que a Bíblia tem a dizer sobre isto. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem revelar seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3:7, que é sempre o nosso texto inicial, e nós deixamos para agora, porque está incluído em nosso sermão. Como foi dada essa revelação divina? A primeira coisa revelada foi a origem do mundo, em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quem criou no princípio os céus e a terra? Deus. Então a Ele tudo pertence. Tudo. Todo ser que respira deve realmente louvar ao nosso Deus. E a gratidão ao nosso Deus. A criação de tudo que há no mundo. O jardim do Éden, Adão e Eva, a origem da raça humana, a entrada do pecado, Deus chamando Adão esconder-se por quê? Porque tinha vergonha, queria ocultar-se de Deus, Gênesis 3, 12, de 1 a 12, Adão tinha uma ordem e ele não cumpriu essa ordem, ou seja, de tudo ele poderia comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele comeu. E viu que pecou contra Deus. Ele deu mais ouvido à serpente do que está dando ouvido o dono que criou a serpente, não Satanás. Ele criou um anjo. E esse anjo se tornou Satanás, diabo e assim por diante, né? E deu ouvido a essa voz. Ali se diz como a primeira sessão espírita. Satanás falando através de uma serpente, transmitindo essa mensagem para Eva, e realmente aconteceu o pecado, ele se escondeu, ficou com vergonha, e Deus foi visitar ele. Deus sabia que ele tinha feito tudo isso, mas Deus queria ouvir da própria boca dele confessar
que de fato ele tinha errado. Deus sabia que ele tinha pecado, né? O pecado ergueu uma parede entre nós e Deus. Isaías 59, versículo 1 a 2. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas a vossa iniquidade faz divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Foi isso que Adão fez, sabendo que tinha pecado, e ele se escondeu. Porém, Deus estava vendo, de Deus ninguém se esconde, né? Sendo que o homem não pode falar com Deus, como então Deus revela-se ao homem? Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonho falarei com ele. Número 12, 6. Se tem alguém que tem o dom de profecia, Deus revela àquela pessoa. É um instrumento escolhido por Deus para falar aquilo que Deus quer. Deus falava aos patriarcas que eram profetas, como Adão, Enoque, Noé. Ele mandou Noé construir uma arca, anunciou o dilúvio, e o dilúvio veio. Em Gênesis 6, 13 a 9, e versículo 19 também, até o 19, leio lá, tem a história de Noé com respeito ao fazer aquela arca do qual Deus ordenou sobre o dilúvio. E aconteceu. Olha, aquele povo zombava muito de Noé. Esse velho é louco, nunca choveu, como é que vai chover agora? Mas Deus tinha falado, e aquilo que Deus fala, acontece. Se ele disser que você vai ser fulminado, você vai. Se ele disser, se você se arrepender não vai, então você não vai. Mas aquilo que ele fala se cumpre. Então devemos dar ouvido ao que Deus fala. E Noé realmente ali fez tudo certinho como Deus tinha falado. Durante 2.500 anos, esses profetas e patriarcas transmitiram essas revelações de pais para filhos. E a transmissão escrita das revelações veio em função dos riscos naturais, dos riscos naturais que envolvem a transmissão oral, incluindo-se aqui a fraqueza mental. A revelação escrita, Deus mandou que os profetas escrevessem. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, chamados Pentateuco. Isso aconteceu há 1.500 anos antes de Cristo. Depois os senhores leiam lá Êxodo capítulo 24, versículo 4 e Êxodo 17 e 14. Depois surgiram outros profetas escritores, Josué, Samuel, Davi, Daniel e outros. Eles tiveram visões acerca daquilo que Deus queria que nós soubéssemos. Olha, Daniel, na época de Daniel, revelando coisas que estão acontecendo no momento e que ainda irão acontecer. Nos dias de Esdras, há cerca de 425 anos antes de Cristo, esses escritos foram colecionados, fazendo um total de 39 livros, quais foram ao cânon do Velho Testamento. Cristo os aceitou e confirmou em Lucas 24, 27, diz o seguinte: e começando por Moisés, que foi o primeiro livro,
E por todos os profetas explicava ali o que dele se achava em todas as Escrituras. Jesus falando do Velho Testamento, desde de lá de Gênesis, o que já falava sobre ele. Gênesis 3,15, já falando sobre Jesus, o que ia acontecer, o que Jesus ia passar. Cristo tornou a revelação das Escrituras, de Gênesis, Apocalipse, do começo até o fim. A história é Jesus. O fundamento da igreja cristã, João 5,39, diz assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidaste nelas a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Quando nós examinamos as Escrituras, jamais seremos enganados. Agora, quando nós examinamos as Escrituras e damos mais ouvido às pessoas, terminamos dando ouvido mais às pessoas do que o que está escrito. Por que eu estou me referindo aqui, citando mais uma vez, por favor, meus irmãos que têm, às vezes, o problema, dúvida sobre o Espírito Santo, não brinque com o Espírito Santo. Atenda o que está escrito. Não procure pesquisar coisas que venham contrariar ao Espírito de Deus e você se achar que você é o sábio e o resto tudo é ignorante. É melhor, então, ser ignorante daquilo que você quer introduzir na mente das pessoas. Por favor, não faça isso. Deus te ama e Ele quer o melhor. Eu também te amo e quero o melhor. Estou falando porque amo você, não sei de onde você é, que nacionalidade você é, ou crença você é. Eu só estou pedindo, dê ouvido o que a palavra de Deus fala e não o que os homens explicam. Satanás, o que puder, confundir a sua mente, para que você desvie o caminho de Deus, ele vai fazer. E uma delas também é o Espírito de Deus. Quando não importa que a Igreja Católica pregue trindade, eu não falo trindade, eu falo a divindade. Porque o que está escrito na Bíblia, no Espírito para você, é divindade, não é trindade. Trindade é do homem. Então, para não ter essa confusão entre católico e adventista e etc, etc, a divindade, esse é o correto. Você pode falar, está na Bíblia no Espírito para você, a divindade. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, seria melhor você explicar dessa forma de que você falar sobre a palavra trindade. Nós sabemos que são três: Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu acredito que existem os três. Como é o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Não sei, nunca vi. Só naquele dia. Aquilo que tiver de ser revelado, para mim naquele dia vai ser. Para mim, para você, para todo aquele que acredita em nosso Deus e na sua vinda de Jesus. Você entendeu? Mas não entre em choque com o Espírito de Deus. Faça tudo, mas não entre em choque com o Espírito de Deus. Atenda o que está escrito. É para o meu bem e o seu. Por isso ele diz: examinar as Escrituras. A vida e os milagres de Cristo foram escritos pelos apóstolos. São os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, revela a vida e os ensinos e milagres de Jesus. O livro de Atos relata os feitos dos apóstolos, e esse segue-se as epístolas de Paulinas e o Apocalipse. Ao todo, 27 livros foram ao cânone sagrado do Novo Testamento. As Escrituras Sagradas foram escritas num período de 1.600 anos. O primeiro livro foi escrito por Moisés ao redor de 1.500 anos antes de Cristo. E o último por João, o discípulo amado, há cerca de 100 anos depois de Cristo, dando um total mais ou menos de 1.600 anos. Muitas vezes um profeta não conhecia o outro, não sabia, e suas mensagens se harmonizavam ao conjunto de livros sagrados, deu-se o nome Bíblia Sagrada, sem conhecer um outro. Um profetizava e o outro afirmava, sem ter conhecimento um com o outro e às vezes ter a própria mensagem. Você acredita? Deus usava para confirmar aquilo que ele queria. A Bíblia é um termo de origem grega que significa coleção de livros.
Façamos uma experiência. Pensamos a 40 autores para escreverem sobre um tema qualquer. Haverá divergências, contradição. Porém, neste livro, o mesmo fio de ouro atravessa suas páginas com a mesma verdade e ilumina a compreensão. Os 40 autores você vai entender. E a Bíblia diz, é regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, pouco aqui, pouco ali, assim por diante, chegamos ao conhecimento daquilo que queremos, qualquer assunto que queremos, às vezes, montar o sermão, através da palavra de Deus. Suas verdades permanecem íntegras através dos séculos. Poderia ter havido alteração em suas cópias? O Novo Testamento foi escrito pelos apóstolos e os últimos livros foi escrito por João, acerca de o ano 100 depois de Cristo. Ao copiarem, os escribas esmeravam-se para não rasurar o texto, para escrever o nome de Deus. Olha, veja o que eles usavam. Para escrever o nome de Deus, usava uma pena de ouro. Segundo o relato. A irmã White, quando ia pronunciar também esse nome, ela tinha uma caneta especial. Deus. Que quando falamos Deus, todos os anjos procuram se reverenciar, se curvam diante de nosso Deus, porque Ele é o Deus dos deuses, não existe outro Deus, a não ser a Ele. E eu uma vez fico triste quando alguém escreve e passa uma mensagem para mim e vem a palavra Deus minúsculo. Eu acho que esses irmãozinhos ainda não pensou o que significa Deus. Eu acho que não. Uma vez passa a mensagem para mim e vejo as palavras Deus em palavra minúscula. Eu fico muito triste, eu digo, Senhor, tem misericórdia que esse irmãozinho ainda não entendeu o que significa Deus para ele e para mim, para ele, para todos, né? Então, nunca escreva a palavra Deus minúscula, a não ser o Deus diabo, né? O Deus Buda, o Deus Lacer, qualquer outro Deus, mas o Deus verdadeiro, nunca escreva realmente com letra minúscula. Você está menosprezando ao nosso Deus. Usava uma pena de ouro, está vendo? Segundo o relato. A arqueologia tem comprovado a veracidade das escrituras. Os manuscritos de ordem foram tiradas as cópias e traduções das nossas Bíblias e se encontra nos museus das grandes cidades. Eu já tenho ido em alguns museus e tenho visto Bíblia de todo tamanho, desde o pequenininho até a maior Bíblia que poderia escrever, né? Isso é muito importante. A Bíblia é um livro indestrutível. Ela tem sofrido prova dos críticos, dos ateus, ou à toa, eu chamo esses ateus à toa, né? Porém, tem confundido-os. Eu já vi tanto ateu que eu à toa lá, que ele se termina dizendo assim, se Deus quiser, eu digo, se Deus quiser, você não acredita em Deus, como você disse, se Deus quiser. Não tem jeito, não tem jeito. Até o diabo vai se humilhar diante de Deus. Ele disse que não se curvaria nunca, mas vai se curvar diante de Cristo. Ele vai se curvar e vai dizer que, de fato, Jesus tem razão, porque a vida dele vai ser toda relatada para o mundo inteiro. Dos ímpios que nada quiseram com Cristo, vai ver todo o relato da história de Satanás, desde quando ele era querubim, até ele se tornar diabo, Satanás, e até a morte dele. E ele, vendo tudo aquilo, ele vai se humilhar diante de Deus e vai se arrepender. Arrepender não, vai reconhecer que não existe mais arrependimento para Satanás, né? Existe, como se diz, agora me foge
o nome remorso, né? Não, arrependimento que não tem. Ele já não tem mais jeito, né? Mas muitos querem ir atrás. É atrás dele e dos anjos que foram expulsos do céu. E ele vai também reconhecer. Vai apresentar o relato dele como você vê numa tela de um cinema. Tudo da vida de Satanás. Né? E para que o mundo conheça a maldade que Satanás faz. Ele faz muita gente enriquecer, porque ele quer ver o fim das pessoas. Ele já está perdido, levar mais um, não tem problema. Hein? Ele quer ver o fim. Né? Isso é muito triste. Permanece qual o monumento de verdade e o farol para iluminar como a exatidão profética o passado, o presente e o futuro. Suas verdades, assim como o ouro, quanto mais provadas, mais tem brilho. Se seguirmos a orientação desta bússola, podemos evitar muitos desastres. Viajar sem bússola é um rumo desconhecido, é muito arriscado. Um navio foi a pique, bateu no rochedo, examinada a bússola, encontraram uma ponta de um canivete desviando o seu magneto. O descuido de um marinheiro que tentou limpá-la com um canivete foi a causa de um grande acidente. Este livro é mais do que uma bússola, é a lâmpada para os nossos pés. Salmo 119, versículo 105. Precisamos ler a Bíblia e prezá-la mais que o alimento físico. Ou seja, ao ler a palavra de Deus, devemos se alimentar muito mais do que qualquer alimento físico. Testemunhos de grandes homens. Dom Pedro, eu amo a Bíblia e leio todos os dias, e quanto mais a leio, tanto mais a amo. Há alguns que não gostam da Bíblia, eu não os entendo, diz ele, não compreendo tais pessoas, mas eu amo, leio-a todos os dias, o quanto mais leio, mais a vontade tenho de ler. Pela misericórdia de Deus, amém e amém. Joaquim Arco Verde, primeiro cardeal do Brasil, se todos os homens conhecessem e amasse mais e meditasse os santos evangelhos, que regra mais pura e santa, que caminho mais seguro para o homem público, para o homem privado e para o político, do que a verdade divina do céu pregada, ensinada pela boca de Deus e registrada no livro dos evangelhos. Leia-se, pois, e medite o livro santo dos evangelhos. Isso Joaquim Arco Verde falando. Conclusão: a certa senhora, quando interrogada sobre a Bíblia, respondeu: eu a leio sempre. Olha, preste bem atenção a essa ilustração. Certa senhora, quando interrogada sobre a Bíblia, respondeu. Espero que isso não aconteça, nem comigo e nem com vocês, meus irmãos e amigos. Eu leio sempre. Ela está confirmando que leia sempre. Vou buscá-la. Quando abriu a Bíblia, exclamou: que bom, achei os meus óculos, que há 6 meses havia perdido. Quer dizer, estava mentindo, não? Estava mentindo. E mentira tem perna curta, foi descoberto, e que mentiroso não entra no reino do céu. Então, que não façamos isso. Assim fazem alguns, sabe os senhores, porque este livro não é mais apreciado, porque conhecemos e amamos pouco o seu autor, que seja o nosso Deus, né? O Espírito Santo, ao mesmo tempo. Precisamos amar o autor do livro para sabermos interpretá-lo.
Que Deus nos abençoe, que possamos estar firmes por ocasião da volta de Jesus. Deus abençoe a todos das emissoras que estão transmitindo nossa mensagem, e aos donos e aqueles ouvintes, que naquele dia possamos encontrarmos com Jesus lá nas nuvens do céu, que não está muito longe. Vamos ouvir este hino que tão bonito é. Sem Jesus, mas encontrei o Mestre. Ele me amou, agora dele eu sou. Minha vida mudou ao achar procurando uma vida melhor, mas encontrei o Mestre. Ele me amou, agora dele eu sou. Minha vida mudou ao achar-me um novo amanhã maior, ao encontrar o Mestre. E agora dele eu sou. E agora dele eu sou. E agora dele eu sou. Querido glorioso Pai que está no céu, queremos te agradecer por esses momentos do qual passamos meditando na Tua Palavra, e que a mesma possa realmente ficar em nossas mentes e em nossos corações, e que pela Tua misericórdia possamos pôr em prática para a Tua honra e para a Tua glória. Perdoa mais uma vez os nossos pecados, aceita com coragem Teus filhos, em nome de Jesus. Amém.